faltou à verdade numa comissão de inquérito no Parlamento. E faltou à verdade duas vezes. Em primeiro lugar, a Sra. Ministra, e cito o que a Sra. Ministra disse na Comissão que na transição de pastas entre o governo anterior e o novo governo, o governo de que ela fazia parte, em 2011, nada foi referido a respeito desta matéria. Ora, este ponto já está elucidado, porque o anterior Ministro das Finanças, o professor Teixeira dos Santos, veio desmentir a Sra. Secretária de Estado, dizendo que não só tinha referido o assunto na reunião com o Sr. Ministro, como o próprio Secretário de Estado do professor Teixeira dos Santos, o Dr. Carlos Pina, veio também dizer que tinha abordado o assunto na conversa de passagem de pastas com o Ministro Vítor Gaspar, e ele próprio tinha tido uma reunião com a Sra. Secretária de Estado. Mas mais do que isso, não foi apenas uma conversa. A verdade é que isso estava referido também na pasta e volto a mostrar-lhe o relatório, a medida que estava, o documento que estava na pasta de transição, ou seja, e que se refere ao relatório das empresas públicas e à medida que tinha sido tomada para que as empresas públicas publicassem no relatório anual do setor empresarial do Estado todas essas informações. Esse documento foi entregue à Comissão. Quer dizer, eu só exibo este documento para que se perceba que há uma prova não apenas testemunhal, mas também documental de que a senhora atual Ministra não disse a verdade à Comissão de Inquérito. Mas a senhora Ministra foi um pouco mais longe, porque afirmou também, e volto a citar, se tivesse sido alertada no dia 30 de junho, era capaz de ter atuado um pouco mais cedo. Ora, sabemos hoje, pela descrição que fez o antigo Diretor-Geral, que no dia 28 de junho, isto é, no dia em que a senhora Secretária de Estado tomou posse, teve uma reunião com ela, em que lhe apresentou verbalmente as conclusões e as informações que já tinha sobre esta matéria, sobre as coberturas de risco, e mais do que isso, no dia a seguir mandou-lhe um mail, que está já na posse da Comissão de Inquérito, com toda a informação, e na comunicação social também, com toda a informação sobre os swaps. Isto quer dizer que a senhora Secretária de Estado tinha uma grande pressa para saber e o senhor Diretor-Geral mandou-lhe imediatamente todo o relatório. Alegou que a informação era insuficiente e que foi pedida pela própria. Vamos lá ver. Não, em primeiro lugar, pode ter sido pedida pela própria, mas ela afirmou que se tivesse sido alertada no dia 30 de junho, era capaz de ter atuado um pouco mais cedo. Isto que ela afirmou não é verdadeiro. E isto cria realmente um problema, porque, como julgo eu, não me lembro disso ter acontecido, um governante não ter dito a verdade a uma comissão de inquérito no Parlamento. E repare, porquê que acha que ela faltou a verdade na sua opinião? bom, eu não consigo fazer a psicanálise agora da senhora Ministra das Finanças, não faço Mas ideia. houve uma Limito-me apenas a sublinhar, limito-me apenas a sublinhar que a senhora Ministra não disse a verdade. E não foi apenas não dizer toda a verdade. Não foi apenas não dizer só a verdade. Foi o facto de ter dito falsidades. Claro está que tem uma explicação política para este comportamento e que diz respeito à tentativa da senhora Ministra de fazer uma campanha contra o anterior governo para disfarçar as suas próprias responsabilidades. Isso é exatamente o que ela diz, que está a ser alvo de uma campanha exatamente com o objetivo de haver distrações em relação àquilo que deveria ter sido feito pelo anterior Executivo. Pois é, ela está a ser vítima da campanha que ela própria montou. Porque ela montou, a propósito dos swaps, uma campanha falsa, uma campanha mesquinha, para lançar lama em cima de quem a antecedeu. Esses que a antecederam, o professor Teixeira dos Santos, o Dr. Carlos Pina, portaram-se com toda a decência com o novo governo. Deram-lhe toda a informação que tinham. E a senhora Secretária de Estado achou que podia transformar estes swaps num instrumento de campanha para lançar lama sobre eles. Mas, como muitas vezes acontece, quando a verdade é revelada, o feitiço vira-se contra o feiticeiro. E a senhora Ministra está agora numa posição que eu diria muito frágil politicamente e, do ponto de vista político, numa posição que eu diria insustentável. Os três partidos já pediram a sua demissão, dizendo que a senhora Ministra não tinha idoneidade, isto é, capacidade, competência e condições para o exercício do lugar. Mas há um outro ponto que quero recordar, porque diz respeito não apenas às declarações da senhora Ministra, como às declarações do senhor Primeiro-Ministro, que diz respeito ao seguinte: os swaps, a cobertura de risco, era, até 2010 e a partir de 2010, uma questão
que dizia respeito única e exclusivamente à responsabilidade das empresas. Isto é, para contratarem um swap, nenhuma empresa pública pedia antes ao Governo uma autorização. Nenhuma empresa pública perguntava ao Governo se podia ou não podia. Isso era da competência, da exclusiva competência e da exclusiva responsabilidade dos gestores das empresas públicas. Ou seja, quando o Primeiro-Ministro hoje veio dizer exatamente que estamos a falar de contratos feitos por empresas públicas durante mais de 6 anos, com o conhecimento das tutelas e governo... Não, desculpe, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nem as tutelas eram informadas, nem as tutelas eram sequer... Nem tinham de o ser? Nem tinham que o ser. Porque nenhum gestor perguntava à tutela posso ou não posso fazer, nem lhe dava sequer reporte. E a lei quadro, houve uma inspeção geral. Existe desde 93. Sim. Exato. Mas houve uma inspeção da Inspeção-Geral das Finanças que pela primeira vez alertou o Governo em 2008 para o facto de haver alguns seguros de cobertura de risco que podiam ser complexos e conduzir a perdas potenciais. Nessa altura, o Governo fez aquilo que devia fazer. Isto é, o Dr. Carlos Spina, Secretário de Estado do Tesouro, fez um despacho em que pedia, em primeiro lugar, que esses contratos de cobertura de risco, que são normais nas empresas, para acautelar o valor do juro e para não ter custos nos juros do financiamento exorbitantes. E acabam por ser financiamentos também, não é? Sim, mas nessa altura ele deu uma instrução no sentido de as empresas serem parcimoniosas e serem cautelosas na utilização desses instrumentos e obrigou as empresas a reportar nos seus exercícios públicos as perdas eventuais, potenciais, resultantes dessa contratação. Mas o ponto que quero sublinhar é o seguinte, é que esta responsabilidade era e é dos gestores. Ora, acontece que a atual Ministra das Finanças foi responsável por vários swaps. Ela própria os subscreveu, ou melhor, subscreveu, isto é, os contratou, enquanto membro da direção financeira da REFER. Quer dizer, a senhora Ministra é que fez swaps, nenhum membro do Governo fez swaps. Agora, que a senhora Ministra, para disfarçar o seu próprio problema, tenha construído uma campanha contra aqueles que a antecederam, é que eu acho um comportamento absolutamente indecente do ponto de vista político. Não só o Primeiro-Ministro a dar garantias absolutas ao Presidente da República sobre Maria Luísa Albuquerque. Este é um ponto muito também sério Miguel Pagares Maduro veio reiterar também confiança na Ministra, dizendo que ela estava a resolver problemas que tinham sido criados por outros executivos. Portanto, desculpa, no meio disto nenhum governo criou nenhuma situação. Mais uma vez, a responsabilidade da contratação de swaps era dos gestores. E o problema é que a senhora Ministra, a atual Ministra, enquanto membro da direção financeira da REFER, contratou swaps que foram classificados pelo assessor financeiro como swaps tão complexos como aqueles que levaram à admissão de colegas seus. Por isso, a responsabilidade é dos gestores, que não venham ao Governo com a habitual demagogia e com a habitual trauliteirice, pretender agora responsabilizar membros do Governo ou titulares de órgãos de soberania que isso não... E as não... perdas potenciais, que em 2011 iam em cerca isso mesmo, é que isso é um outro problema. mil milhões e, entretanto... Quer dizer, a senhora Ministra das Finanças tem neste momento 3 problemas. O primeiro problema é que a senhora Ministra não disse a verdade à Comissão de Inquérito. Ou melhor, disse falsidades na Comissão de Inquérito. O segundo problema é que ela própria contratou swaps enquanto responsável financeira da REFER. E deve responder por eles. Ainda estou para saber, naturalmente, na Comissão de Inquérito será certamente avaliado, em que medida é que esses swaps podem ser classificados bons e outros sendo classificados como complexos ou exóticos ou tóxicos. E há um outro aspecto, é que a senhora Ministra não se pode agora, não pode estar na situação de juiz em causa própria, porque ela não pode, enquanto responsável das finanças, fazer uma avaliação administrativa, um julgamento sobre os contratos de swaps, quando ela própria fez swaps. Quer dizer, isso há aí um conflito de interesses óbvio. Mas um terceiro aspecto, que é muito desagradável para a senhora Ministra, é o seguinte, é que a senhora Ministra, quando chegou ao Ministério, tinha uma solução em marcha. Isto é, o anterior secretário de Estado tinha mandado fazer, e o Ministro, como está aqui nesta pasta, relatórios, e tinha pedido à Inspeção-Geral das Finanças, à Direção-Geral do Tesouro e ao IGCP para avaliarem e solucionarem o problema. A verdade é que a senhora Ministra mandou interromper essa solução e esteve 2 anos sem fazer nada.
permitindo que essas perdas potenciais passassem de 1.500 para 3.000 milhões de euros. Também há aqui a alegação de quem a sua IGCP tinha ou não mandato também para atuar. Não tinha. Não, bom, mas isso é o que a senhora Ministra invoca como desculpa. Mas a verdade é que passaram 2 anos e as perdas potenciais subiram de 1.500 para 3.000 milhões. Estas são as